que toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação sejam dadas ao único que é digno de receber o louvor e o domínio e a exaltação e a adoração para todo sempre. Bem-vindos, boa noite, que nesta noite de glória ao Senhor, nós possamos juntos, na presença de Deus, exaltar o nome do Senhor. É noite de domingo, é tempo especial de gratidão a Deus, é momento único para reconhecermos aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossa vida, e eu quero desde já exaltar o nome do Senhor. Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Tudo é para Ele, tudo é dele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Ele seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós estamos juntos em mais uma ocasião muito especial para exaltar o Senhor. Nós estamos juntos novamente, como assim tem sido há muitas semanas, todos os dias, na presença de Deus, buscando glorificar o Senhor, exaltar o seu nome, bendizê-lo e reconhecer que Ele é santo, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é perdoador, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é majestoso, que a sua presença é poderosa, que a sua presença realiza milagres, que a sua presença restaura vidas, que a sua presença muda cativeiros, que a sua presença renova, que a sua presença anima, que a sua presença traz força ao que está cansado e reanima o vigor do abatido. Eu agradeço a Deus, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais e que seja arrebatado todo o trigo dos celeiros, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei naquele que venceu e que está vivo, assentado à direita do Pai, reinando, intercedendo por nós e também rogando a Deus em nosso favor, para que um dia nós possamos estar com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Eu quero exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o único que renova as nossas forças. A Bíblia nos ensina que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Você que chegou, que está conosco, é muito bem-vindo em mais uma ocasião em que estamos na presença de Deus. Eu glorifico ao Senhor pela vida de todos vocês. Todos vocês são preciosos aos olhos de Deus, todos vocês são amados, todos vocês são únicos e representam no reino dos céus joias preciosas. Eu exalto o nome do Senhor pela vida de cada um, porque Jesus morreu por cada um de nós. Todos nós somos agraciados através do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que nos limpa, que nos lava,
que nos redime e que nos salva. Nós não temos mais do que nos envergonharmos. O apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu exalto a Deus. Deus tem feito milagres. Deus tem feito maravilhas. Há pessoas que, infelizmente, pensam que nos dias de hoje não existem mais milagres. Que isso é do tempo da Bíblia e não para os dias de hoje. E isso não é verdade. O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. Nele não há sombra de variação. Sendo ele o mesmo Deus, ele realiza as mesmas obras. Ele realiza os mesmos milagres. Ele ainda tem sobre a terra poder sendo manifesto através da igreja, através dos servos do Senhor, através dos pastores, através dos obreiros, através dos profetas. Deus ainda tem sobre a terra homens e mulheres separados para o louvor da sua glória. E nesta noite eu quero glorificar a Deus porque Ele continua sendo Deus. Ele continua se inclinando em nosso favor. Ele continua ouvindo as nossas orações. E a oração do justo, essa pode muito em seus efeitos. E nós temos aqui ministrado: perto está o Senhor de todos os que o invocam. O Senhor está perto, bem perto. Ele não está longe. Pelo contrário, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele ouve, Ele responde, Ele interage, Ele se manifesta, Ele derrama graça, Ele restaura completamente as nossas forças e nos dá um novo ânimo. Por isso nós glorificamos a Deus. Vivemos tempos proféticos, vivemos dias especiais, vivemos momentos poderosos em que Deus está, aleluias, derramando do seu Espírito, derramando do seu poder, realizando milagres, realizando curas, realizando maravilhas, prodígios, sinais sobre a terra. Porque é chegado um tempo no qual está muito próxima a sua volta. É chegado um tempo no qual nós podemos ver as profecias da Bíblia se cumprindo, de modo que nós temos a convicção que o tempo está próximo. E sendo assim, a palavra tem se cumprido, quando ela diz lá no livro do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. É chegado o tempo dessa promessa se cumprir. O Senhor realmente tem derramado do seu espírito. O Senhor realmente tem aberto as janelas dos céus. E enquanto muitos acreditam que não está acontecendo nada, porque estamos em crise, porque estamos em pandemia, porque estamos em meio a uma situação de dificuldades mundiais, é um engano achar que isso afetou os céus. É um engano achar que isso trouxe consequências no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é limitado ao que acontece na terra. O reino de Deus não entra em crise. O reino de Deus não sofre influência das situações vividas aqui na terra. O reino de Deus, ele continua firme, imponente, poderoso. Aqui na terra, impérios se levantam, impérios desaparecem. Tivemos impérios como impérios sírio-fenícios, impérios gregos, impérios romanos, impérios medievais. Houveram grandes impérios, os impérios babilônicos, e todos eles passaram. O Egito foi um grande império, e todos eles passaram. Mas o nosso Deus, que continua sendo Deus,
ele continua vivo e reinando. Testifico aqui a grande obra do Senhor Jesus. O inimigo quis se levantar contra a vida da minha família e foi derrotado, pois Deus se antecipou e pelejou pelos meus. Testemunho que a Roberta está compartilhando nesta noite, para a edificação do nosso coração e para a glória do Senhor. Eu exalto a Deus, porque é nesse Deus que eu continuo crendo, num Deus que age de forma sobrenatural. Impérios, reis, poderes vêm e vão, mas o nosso Deus permanece para sempre. O seu império, o seu reinado não tem fim. A Bíblia nos ensina que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Nós sequer conseguimos compreender a eternidade, que dirá a frase que de eternidade a eternidade ele é Deus. Antes que o mundo nascesse e se formasse a terra e os céus, ele era Deus. E depois que essa terra for consumida, e depois que essa terra não mais existir, ao término de todas as coisas, ele continuará sendo Deus. A Bíblia nos mostra que antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum outro haverá. E eu fico com aquela frase proclamada pelos serafins, que voavam ao redor do trono de Deus, e Isaías testemunhou isso no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz que os serafins voavam ao redor do trono e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia nos mostra que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isto está próximo, muito próximo de se cumprir. E eu glorifico a Deus. E desde já quero te lembrar do nosso compromisso de sempre. Compartilhe esta live. Dispara o aviãozinho, a setinha, o foguetinho, chame como você quiser, o jatinho. Dispara aí. Convide pessoas para estarem conosco nesta live, porque nós temos, como sempre, algo da parte do Senhor para compartilhar, porque nós temos, como sempre, uma palavra a repartir. E os testemunhos, queridos, têm sido poderosos. Eu exalto ao Senhor. Agradeço por Deus levantar o pastor Alexander como intercessor e profeta do Deus vivo. Foi usado pelo Senhor como instrumento em minha vida. A glória é do Senhor. A Roberta acabou de contar o seu testemunho. De fato, Deus hoje foi indescritivelmente misericordioso, revelando algo que o inimigo já estava planejando, e antes mesmo que Satanás pudesse fazer alguma coisa, Deus já desmascarou a sua obra, já revelou o que estava por acontecer e já trouxe a resposta vinda diretamente do trono de Deus. Nós exaltamos o nome do Senhor, porque, como eu disse, nosso Deus continua sendo Deus. Nosso Deus continua realizando milagres. Nosso Deus continua operando sobre a terra. Ele continua trazendo palavra profética. Ele continua curando. Ele continua fazendo milagres. Ele continua restaurando. Ele continua vencendo o inimigo. E assim sempre será, porque o nosso Deus é vencedor. Ninguém pode resistir. E o poderoso nisso tudo é que Deus nos exalta ao nós decidirmos andar com Ele. Olha o que é que Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E é muito maravilhoso quando nós reconhecemos que o mesmo Deus que disse isso para Josué está vivo hoje e opera na igreja e está conosco e revela as artimanhas do inimigo e se posiciona e nos traz livramento e nos traz cura. A guerra é real. Queridos, eu tenho entrado madrugada adentro em clamor, em intercessão. Ontem foi até às 3 horas da manhã com algumas pessoas, a Roberta foi uma delas, clamando a Deus, buscando estratégia dos céus
para lutar contra o inimigo, porque essa peleja, como Deus disse a Josafá, isso está em 2 Crônicas capítulo 20, essa peleja não é nossa, mas de Deus. Porém, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que tomar a minha atitude. Queridos, o inimigo está trabalhando veementemente contra as nossas vidas. E eu não tenho dúvidas que estamos incomodando o império das trevas. Houveram testemunhos, pessoas que me ligaram, pastor, pode só ligar? Pode. Isso depois das lives, depois da 1h da manhã. Pastor, eu estava ouvindo a sua live e estava com o chuveiro ligado. Deixei a ministração sendo tocada da live sobre a pia e de repente o celular foi arremessado contra a parede. Queridos, isso mostra o quanto nós estamos incomodando o império das trevas. E então veio a estratégia, porque está havendo um levante, e o Senhor deu uma estratégia, um direcionamento, um quebrantamento, um propósito de jejum, para que Deus possa trazer o livramento naquela situação. Houve ainda outra situação na qual a pessoa adormeceu e sentia alguém apertando a sua nuca e sufocando e esmagando. E nós novamente orientamos e nos posicionamos e iniciamos propósito. E assim, para que Deus traga estratégia. Porque essa peleja não é nossa, mas de Deus. Isso para citar 3 exemplos, que com a Roberta não foi diferente. Também oramos, também buscamos a Deus. E hoje Deus trouxe uma palavra, porque é fato que o nosso Deus não fica em silêncio. Ele não deixa de responder. É claro que ele responde no tempo dele, mas ele não deixa de responder a oração do seu filho. Pode não responder hoje, pode não responder amanhã, pode não ser na hora que eu quero, mas ele responde orações. Ele responde orações. Todos esses pedidos de oração, a Juju pediu oração, a Roberta pedindo oração também pela mãe da Fabi, com hemorragia, que foi socorrida. Eu solicito, por favor, que mandem esses pedidos para mim. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo direct, que aí a gente anota e inclui no caderno de oração para podermos clamar. Eu não tenho agora, durante a live, condição de escrever os pedidos de oração. Então, por favor, encaminhem para o meu direct ou encaminhem para o meu WhatsApp, que eu vou até deixar aqui para vocês, a fim de que eu possa anotar esses pedidos no caderno e clamar, apresentar a Deus, porque eu creio no livramento do Senhor, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio no milagre, eu creio no poder da oração. Não resta dúvida que o nosso Deus é fiel. Não resta dúvida que o nosso Deus é santo e poderoso. O Daniel escreveu: há 4 anos eu estava perdido, eu achava que a minha vida não tinha solução. Além disso, também sofri um princípio de derrame. Foi através do cursilho há 4 anos que tive meu encontro com Cristo. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é presente na vida daqueles que buscam a sua presença. E eu exalto o nome do Senhor. Eu exalto o nome do Senhor, porque eu sei que muitos milagres ainda viveremos para a glória de Deus. Muitos milagres ainda viveremos para a honra e glória do nome do Senhor. Por favor, irmã Diná Tomás, mande o pedido de oração que você colocou aí, manda para mim também pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram para eu anotar e colocar no clamor da madrugada logo mais. Porque cremos no poder da oração. Cremos no poder dos joelhos que se dobram. Cremos no poder das mãos que se levantam. Há ainda Deus se manifestando sobre esta terra. Não tenha dúvidas disso. Há ainda um Deus falando com seu povo sobre a terra nos dias de hoje. Há ainda um Deus trazendo livramento sobre a terra nos dias de hoje. Há ainda um Deus que ouve e que responde o clamor do seu povo. Você vai encontrar na palavra de Deus, segundo Crônicas 7,14, a seguinte instrução: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, virei e sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus.
basta que nós nos posicionemos, basta que nós o adoremos, basta que nós nos coloquemos na sua presença. Porque olha o que a Bíblia me garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Roberta foi uma experiência viva disso. Hoje, após noite de choro, ela pôde reencontrar a alegria no Senhor. E a alegria no Senhor, conforme a palavra nos ensina, isso está lá no livro de Neemias. A alegria no Senhor é a nossa força. A Vânia aqui nos lembra a seguinte verdade: a oração salva, cura, liberta e transforma. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós cremos no poder da oração. Peço oração por minha mãe que está sem andar há 2 meses. Só um milagre na vida dela. Eu creio no milagre. Mande o nome dela para a gente orar. Coloque aí no WhatsApp ou então no direct do Instagram que nós vamos clamar. Eu creio no poder da oração. Creio nos joelhos, no poder dos joelhos que se dobram. Sabe por quê? Porque os seus joelhos dobrados, escute isso com muita atenção, os seus joelhos dobrados te levarão aonde os seus pés não podem te levar. Os seus joelhos dobrados te farão alcançar o que as suas mãos não podem tocar. A Kelly escreveu: pastor, eu pensando que Deus faz todas as coisas e por isso eu não precisava fazer nada. E o Senhor dizendo que temos que nos posicionar. Eu estive parada há meses com essa dúvida. Sim, minha irmã, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas o que nos cabe fazer, devemos fazer. O Daniel escreveu: hoje eu sou mais feliz, pois Deus está na minha vida e abri o meu coração para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Ah, como é precioso quando Ele entra, quando Ele faz morada. Eu fico com aquela palavra que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei, olha a promessa do Senhor, cearei com ele e ele comigo. Olha que palavra poderosa, olha que palavra redentora, olha que palavra libertadora. Eu não sei, eu quero... Veja como Deus é Deus de providência. A palavra que Ele colocou em meu coração fala sobre choro. Eu não sei quanto tempo você vem chorando, buscando uma resposta. Mas o Senhor, como a Vânia está escrevendo aqui, Jesus renova as nossas forças. Ele é que faz a obra. Ele é que age. Ele é que traz o milagre. Ele é que faz e promove a cura. Não tenha dúvidas que o nosso Deus é fiel. E você que está conosco, continue insistindo aí no aviãozinho, convide pessoas, porque a palavra que nós vamos repartir é uma palavra de ânimo, uma palavra que Deus colocou em nosso coração. O seu choro tem prazo de validade. O seu choro tem prazo de validade. Débora, mande também esse pedido de oração. Ela escreveu que o esposo perdeu o emprego nessa pandemia e ela pediu oração. Mande tudo isso para mim pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, que a gente coloca no caderno para orar. E eu creio, Deus tem aberto portas. Deus tem aberto portas. A Leila Tenório está confirmando aqui a palavra que nós temos para ministrar. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. É exatamente assim que funciona. E por falar em estar chorando agora, a história que eu quero compartilhar com vocês é uma história muito conhecida da palavra, mas eu quero pegar um detalhe, porque Deus é Deus de detalhes. Para Deus, nada passa despercebido. Nosso Deus é Deus de detalhes. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história de uma mulher que se chamava Ana. E ela era aflita. Ela sofria. Isso está lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Essa mulher passava por aflições, por angústias. Ela sofria.
Ana era casada com Eucana e ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Ana não tinha a capacidade de gerar descendência para o seu marido. E isso fazia com que ela fosse uma mulher atribulada. Isso fazia com que ela fosse uma mulher de sofrimento. Porque naquele tempo era comum os homens terem duas esposas, ou uma esposa e uma concubina. Era permitido naquela época. E Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha 10 filhos, enquanto Ana era estéril. Porém, Eucana amava Ana. E Ana era humilhada por Penina, sua rival. Porque Penina dava filhos a Eucana. 10 filhos já havia dado a ele. E Ana não era capaz de fazê-lo. E eu quero compartilhar com vocês um versículo especial aqui. Que é o versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela sofria, ela era humilhada, ela era destratada pela outra esposa, pela concubina, e sofria perseguições porque ela era estéril. E vocês sabem muito bem a importância naquele tempo de gerar filhos para haver descendência. E Ana não tinha essa capacidade. E a Bíblia fala que ela se levantou e com amargura de alma, eu não sei qual tem sido o tamanho da sua aflição, eu não sei qual tem sido o tamanho da sua luta, eu não sei qual tem sido o tamanho da sua angústia, mas eu sei que o Senhor tem olhado para você e Ele tem visto as suas lágrimas. Eu sei que o Senhor tem olhado para você como Ele olhou para Ana e viu as suas lágrimas, porque ela se levantou com amargura e ela orou ao Senhor. Eis um ponto-chave. Ela orou ao Senhor. Aí entra aquilo que a Kelly vinha perguntando aqui. Eu achava que Deus fazia tudo e que eu não precisava fazer nada. Você tem que orar. Você tem que se posicionar. Você tem que agir. Você tem que fazer a sua parte. Ana fez a parte dela. Aos olhos humanos, pela medicina, pela ciência, pela possibilidade do homem, não havia o que fazer. Mas ela foi orar para quem podia fazer alguma coisa para ela. Tem gente que comete um equívoco e começa a pedir ajuda para pessoas. E vai no vizinho, e vai no patrão, e vai no pai, na mãe, no filho, no irmão, na irmã, no pastor. Nenhum deles tem resposta para a sua vida. Entrega os teus problemas para Deus. Começa a orar. Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. O Espírito Santo coloca esta palavra no meu coração para a noite de hoje. Comece a falar com o seu pai no secreto. A Roberta hoje viveu uma experiência poderosa com Deus, que ela acabou de compartilhar aqui com vocês. Mas ela primeiro se colocou diante de Deus no secreto. Deus só responde depois que você se coloca diante de Deus no secreto. Deus só responde. Ana se colocou diante de Deus no secreto. Ela não foi reclamar para o marido. Tá vendo a sua outra esposa? Ela fica me perseguindo. Tá vendo a sua outra esposa? Ela fica me humilhando. Não, ela não fez nada disso. E ela não foi nem para o sacerdote reclamar. Ela foi diante de Deus. Ela foi apresentar. Ela já não tinha mais palavras. Se você continuar lendo, ela só gemia. Ela só balbuciava. Ela já não tinha mais palavras. Quem falava por ela já eram as suas lágrimas. As suas lágrimas é que eram testemunhas do seu clamor, da sua angústia, da sua aflição. Tanto que o sacerdote, quando viu, porque ela foi orar no templo, que era o lugar da presença de Deus. Ela foi orar diante do sacerdote, no lugar onde ficava o homem de Deus, mas ela não foi falar nada para o sacerdote, ela se jogou no chão, ela botou o rosto em terra e ela começou a clamar ao Deus que tem respostas, ela começou a buscar o Deus que faz milagres, ela começou a buscar o Deus que podia mudar a sua história, e ela se jogou nos braços do Senhor e de ninguém mais. Tem gente aqui que não tem recebido resposta porque não tem se jogado nos braços do Senhor.
E Ana se jogou nos braços do Senhor, com lágrimas, e o Senhor entende lágrimas. Escreva isso aí. O Senhor entende lágrimas. O Senhor entende sentimentos. O Senhor entende o seu coração. O Senhor entende o seu pensamento. Você não precisa nem se preocupar em falar bonito para que ele entenda, porque ele entende a sua alma, ele entende o seu interior, ele esquadrinha o seu pensamento, o seu deitar, o seu levantar. Ele anda com você, ele conhece a sua história, ele conhece o seu pensamento. No Salmo 139, o salmista vem dizer assim, que a palavra não chegou na minha boca e tu já a conheces. Então aquela mulher se colocou na presença de Deus com lágrimas, até o ponto em que o sacerdote olhou e falou: por que você está bêbada sendo tão cedo? E aquela mulher, com muita simplicidade, disse para Eli, o sacerdote: eu não estou, a tua serva sequer botou bebida forte na boca, mas é que eu sou mulher atribulada e angustiada de alma, porque eu não posso gerar um filho. E então veio a resposta do Senhor através da boca do profeta: daqui a um ano, por este tempo, quando chegar a tua época, você dará à luz a um filho. E qual foi a oração de Ana? Você sabe qual era a oração de Ana? Senhor, dá-me um filho. Dá-me um filho varão, e eu te entregarei a ti. E eu o entregarei para servir na tua casa. E só para você saber, você que não conhece a história, que você não leu ainda, depois eu recomendo a leitura desses primeiros 2 capítulos do primeiro livro de Samuel. De fato, conforme a palavra do sacerdote Eli, Ana deu à luz a Samuel. E desmamado o menino, ela o trouxe para viver com o sacerdote e servir a Deus. E aí você pode dizer assim: puxa vida, então Deus satisfez, Deus realizou. Não. Deus, quando faz, ele não faz só o que você pede. Porque além de Samuel, que Ana gerou e devolveu para Deus, Samuel foi profeta e juiz sobre Israel. Ele foi líder do seu povo. Deus foi fiel e ainda deu mais 3 filhos e mais 2 filhas para Ana. Deus não te dá... Ana pediu um filho. O Senhor deu um filho e mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor não é limitado. O Senhor não fica restrito ao que você acha que ele pode fazer. Ele surpreende, ele é Deus de surpresa, ele é Deus de maravilhas, ele é Deus de milagres, ele é Deus de poder, ele é Deus de autoridade, ele é Deus que faz, como Efésios capítulo 3, versículo 20, muito mais além, ou infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez Ana estivesse satisfeita com um filho, mas Deus deu a ela mais 3 filhos e 2 filhas para mostrar que ele é Deus. Quando você pede alguma coisa que agrada o coração de Deus, ele não te dá só o que você pediu. Tem gente já aqui nessa live vivendo isso na sua vida. Tem gente já aqui experimentando isso. Hoje foi uma experiência poderosa que algumas pessoas viveram. Eu tive a oportunidade de orar com uma missionária lá de Pernambuco, que também teve um impacto de Deus no seu ministério a partir deste dia. Tive a oportunidade de orar com a Roberta e também recebeu o direcionamento de Deus, também recebeu o renovo das suas forças, também recebeu do céu uma palavra de direção, uma palavra-chave para ela seguir em frente. Cada um de nós que permanecer e se entregar diante de Deus, viverá mais do que pediu, mais do que sonhou, mais do que esperou ou sequer imaginou, porque é assim que Deus faz. Ana estava pedindo um filho, porque ela não suportava mais aquela vergonha, ela não suportava mais aquela perseguição, ela não suportava mais aquela angústia. Ela era uma mulher atribulada de alma, ela era uma mulher angustiada de espírito. Mas Deus a visitou em meio às suas aflições. Eu quero dizer nesta noite para você que se você se jogar nos braços do Senhor e de ninguém mais, se você se jogar nos braços do Senhor, Ele ouvirá o teu clamor, Ele se inclinará, Ele abrirá as portas, porque a Bíblia garante, capítulo 45 do livro do profeta Isaías: tu que vais
adiante de mim, tu que vais à minha frente, endireitando os caminhos tortos. Eu não sei por que caminhos você tem andado, mas é o Senhor que vai à sua frente, endireitando os caminhos. Ah, se você quer viver algo novo do Senhor, se você quer viver algo novo da parte de Deus, olha a Ivonete dando um testemunho aqui. Eu não podia ter filho, mas Deus usou uma serva para profetizar que eu teria um filho quando completasse 9 anos de casada. Eu tive um filho lindo e depois de 6 anos, Deus me deu uma filha. Deus deu o dobro. Não podia ter um, teve um casal. Assim é o nosso Deus. Louvado seja Deus, Ivonete, porque Deus é fiel. Deus cumpre o que promete. Deus está atento. Eu glorifico a Deus porque os seus ouvidos não estão fechados à oração que se fizer neste lugar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que Deus está fazendo sobre a terra algo novo. Eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso, eu tenho glorificado a Deus por isso, porque tenho podido testemunhar e fazer parte de um novo mover de Deus sobre a terra. Tenho podido, pela misericórdia dele, porque não sou merecedor, mas tenho podido fazer parte de um novo mover de Deus sobre a terra, de um exército que Deus está levantando sobre a terra para marchar, para conquistar. Ah, que palavra poderosa nós ouvimos hoje. E eu passei o dia todo. Queridos, eu falei ontem sobre agenda. Eu falei ontem sobre prioridade de agenda. E eu disse a vocês que eu faço a minha agenda pondo primeiro o meu compromisso com Deus. E na madrugada passada eu assumi um compromisso de orar com algumas pessoas no dia de hoje. Pessoas que me procuraram. Pessoas que já haviam me procurado durante a semana. E eu tinha assumido um compromisso de orar com essas pessoas. E eu disse, Senhor, eu farei conforme o Senhor determinou. Porém, hoje, eu presto um serviço que é feito através de trabalho em casa, de home office. E eu tinha prazo para cumprir isso hoje. Mas eu me coloquei diante de Deus. Falei, Senhor, o teu reino em primeiro lugar. O teu reino em primeiro lugar. O teu reino em primeiro lugar. Então, me coloquei à disposição. E desde o início, quando me preparei, que me sentei aqui, e comecei a orar com as pessoas, o serviço ficou esperando. E eu não comecei a fazer o lançamento no sistema do serviço que eu presto enquanto eu não orei por todas as pessoas que haviam pedido. Porque enquanto eu não atendi, enquanto eu não falei ao telefone, enquanto eu não aconselhei, enquanto eu não orei com cada uma delas. Buscai, pois, Mateus capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E sabe, queridos, às vezes a gente está prestando esse serviço, está lançando no sistema as informações, e o sistema cai, e o sistema trava, e o negócio não vai, e é uma luta, e eu estava preocupado porque tem prazo. O prazo era hoje. Hoje até às 23 horas e 59 minutos, mas eu tinha live para fazer, então não tinha todo esse tempo. Então eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu não abro mão. Em primeiro lugar, o teu reino. E me posicionei. E Deus, pela sua misericórdia, nos usou para alcançar e abençoar vidas, e trazer direção, e trazer palavra profética, e trazer resposta do céu. E quando tudo isso terminou, já eram mais de 5 horas da tarde. E eu disse, Senhor, e agora? Eu tenho que ter um milagre na minha vida para dar tempo. Mas o milagre de Deus acontece quando você é fiel. Deu tempo. Às 9 da noite eu tinha terminado o trabalho. E foi o tempo de terminar, tomar um banho e sentar aqui para ministrar a palavra novamente. Porque na nossa agenda tem que haver prioridade para o reino de Deus. Na nossa agenda, pronto, todo mundo fala da segunda-feira. Segunda-feira é o dia nacional da preguiça. Segunda-feira é o dia nacional da reclamação. Ah, segunda-feira brava, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. E eu coloco no primeiro lugar, primeiro compromisso, início de semana, segunda-feira, dá glória a Deus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Já montei a minha grade, a minha agenda semanal. Já montei, está tudo pronto. E em primeiro lugar vieram os compromissos com o reino dos céus. É a live, é o estudo bíblico, é o outro estudo bíblico, é a oração, é o aconselhamento. E nos espaços vagos a gente preenche com as outras coisas. E aí Deus se inclina. Deus, porque eu nunca lancei tão rápido, o sistema não travou nenhuma vez, não caiu uma vez sequer.
E as informações foram com uma velocidade, parece que eu estava com uma ultra internet, ultra sistema, ultra poderoso, porque ultra é o poder de Deus na nossa vida. Quando nós nos posicionamos e dizemos, Senhor, em primeiro lugar, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Ah, que venha o teu reino, eis-me aqui, Senhor. Essa é uma palavra-chave que nós não podemos tirar da nossa boca. Eis-me aqui, eu tenho dito isso. As pessoas me mandam mensagem, escrevem no WhatsApp, escrevem Instagram, direct, mandam mensagem, me liga, eu digo, eis-me aqui. Porque eu não sou dono do ouro, não sou dono da prata, mas eu posso mostrar o caminho para quem é. Eu não tenho resposta, eu não tenho bênção, eu não tenho cura, eu não tenho de mim mesmo, nada sou. Mas eu posso mostrar quem tem resposta, eu posso mostrar quem tem bênção, eu posso mostrar quem tem caminho aberto, eu posso mostrar o caminho para chegar ao Senhor. E a minha função enquanto pastor, eu digo isso para muita gente. Hoje um irmãozinho lá de Maceió me ligou. Pastor, você ora comigo? Falei, oro. Eu não nego oração, oro. E eu liguei para ele, conversamos alguns minutos antes de orar. E eu falei, meu irmão, ele falou, desculpa incomodar. Eu digo, não há incômodo. Não há incômodo. Porque eu entendo que pastor que não cuida não é pastor. E ele falou, puxa vida, é verdade. Bem que a Bíblia fala, o pastor, o bom pastor, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Isso é ser pastor. Se não for isso, não é pastor. E eu não estou aqui para julgar quem faz ou deixa de fazer, mas eu entendo aquilo que Deus me mandou fazer. E o que Deus me mandou fazer é cuidar. É apacentar ovelhas, é pastorear pessoas. Ou como Deus disse, Jesus disse a Pedro, pescar almas, pescar homens. Então eu jamais digo, não posso, de jeito nenhum. Eis-me aqui, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, porque outrora eu estava no pecado, como Isaías. Isaías disse, ai de mim, capítulo 6 do livro de Isaías, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías esbarrou no seu próprio pecado diante da glória do Senhor. Até que Deus deu ordem, o serafim voou, pegou uma brasa do altar, uma brasa viva, com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías e o purificou. E naquele momento que o pecado foi purificado, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do pecado que ele me purificou. Então eu faço como Isaías, no momento em que Deus diz assim, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu levanto a minha mão e digo, Senhor, eis-me aqui. Ah, há uma demanda, você pode orar? Posso orar. Há uma guerra espiritual, você pode me ajudar? Posso ajudar. Há uma dúvida que eu tenho na palavra, você pode me esclarecer? Posso esclarecer. Porque cada um de nós é único aos olhos do Senhor. Cada um de nós tem que tomar uma decisão, como a Kelly colocou. Ah, ele pode fazer todas as coisas, eu não preciso fazer nada. Ele pode fazer todas as coisas, mas eu tenho que fazer a minha parte. Minha primeira parte, eu tenho procurado mostrar isso, é agenda. Eu pego a minha programação do dia e coloco em primeiro lugar o reino. Primeira coisa é o devocional. Primeira coisa é a vontade do Senhor, é o meu relacionamento com Deus. Isso não pode ficar em segundo plano. De repente pode ficar, não deu tempo de varrer a casa. Tudo bem, fica para amanhã. Não deu tempo de lavar o quintal. Tudo bem, fica para amanhã. Não deu tempo de lavar a roupa. Tudo bem, fica para amanhã. Ah, não deu tempo de falar com Deus. Tudo bem, não. Isso não pode ficar para amanhã, isso tem que ser hoje. Não é possível viver longe da presença de Deus. Ah, não deu tempo de ler a Bíblia. Tá, tudo bem, não. Tem que ler hoje. Eu não posso ficar sem comer. E a palavra de Deus é o meu sustento. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada um de nós tem que trazer uma verdade à tona. Que verdade? Prioridade é Cristo na minha vida. E para cada um segundo o seu chamado. Se sou pastor, eu tenho a função dada por Deus de pastorear. Se sou mestre, eu tenho a função dada por Deus de ensinar. Se sou profeta, eu tenho a função dada por Deus de dizer a palavra do Senhor. Assim por diante. Mas é baseado no que Deus me mandou fazer, que eu não posso recuar, que eu não posso desanimar, que eu não posso voltar atrás, que eu não posso desistir e nem deixar para depois.
Tem muita gente deixando para depois o que Deus mandou fazer. Quem não se lembra daquele episódio em que alguém se aproximou de Jesus e disse: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe primeiro. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Vem e segue-me. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. E deixar não significa abandonar, significa não colocar em primeiro lugar. O meu pai não pode ocupar o lugar de Cristo na minha vida. A minha mãe não pode ocupar o lugar de Cristo na minha vida. A minha esposa não pode ocupar o lugar de Cristo na minha vida. O meu filho não pode ocupar o lugar de Cristo na minha vida. Cristo em primeiro lugar. Depois vem a família e o ministério. Cristo em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar. Tem gente colocando Cristo em terceiro, quarto, quinto. Eu posso perder o emprego, eu não posso perder Jesus. Eu posso perder o meu carro, eu não posso perder Jesus. Eu posso perder a minha casa, eu não posso perder Jesus. Eu posso perder a minha saúde, eu não posso perder Jesus. Tudo pode ser compensado. A ausência de Jesus, não. Eu não posso ficar sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Olha a diferença que fez na vida de Ana se colocar diante do trono de Deus. Ela já não tinha mais nem... A Bíblia fala que ela não tinha mais palavras. O choro se tornou a sua oração. Alguns estudiosos dizem que Ana ficou nessa situação entre 4 e 25 anos. Não se sabe. Mas é nessa faixa. No mínimo 4 e no máximo 25 anos. Que seja 4, gente. Vamos no menor número. 4 anos. 4 anos. 4 anos chorando. Passando vergonha. E suportando a dor. Eu não sei há quanto tempo você está passando por aflições. Mas faça como Ana. Se jogue aos pés do Senhor Jesus Cristo. Faça como Ana. Se entregue a Ele. Faça como Jacó. Sabe o que Jacó fez? Ele agarrou no anjo e disse, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Ah, mas me deixa, porque já amanheceu o dia, já está amanhecendo. Não deixo. Mas não deixo mesmo. Mas aí veio o anjo e tocou na articulação e deslocou a articulação da coxa de Jacó. Às vezes a gente dá uma topada com a ponta do dedinho no canto da cama e já chora de dor. Imagina uma articulação deslocada. Quem tem artrose, artrite, fibromialgia, sabe o quanto doem as articulações. E Jacó teve uma articulação deslocada. A dor tomou o seu corpo. E mesmo em meio à dor, ele foi provado. Mesmo em meio à dor, ele não desgrudou do anjo. Tem gente que por causa da dor está desistindo. Tem gente que por causa da dor está abrindo mão. Tem gente que por causa da dor está abandonando a sua fé. Se Jacó tivesse desistido, ele não tinha sido abençoado. Se Jacó não tivesse segurado a onda, ele não tinha sido abençoado pelo anjo do Senhor. Mas Jacó disse não. Pode até cair a minha perna, mas eu não largo. Até que o anjo o abençoou. E lhe deu um novo nome. E mudou a sua história. Deus vai fazer isso na sua vida se você não desistir. Deus vai fazer isso na sua vida se você não recuar. Deus vai fazer isso na sua vida se você não desanimar. O problema é que tem gente desanimando e ficando pelo caminho. Tem gente desistindo e abrindo mão pelo caminho. Tem gente largando de mão. E não é assim, não. Pode demorar anos. Pode. E no processo, Deus está trabalhando com você. Eu entreguei essa palavra hoje para alguém. Eu disse assim, é uma irmã que está pensando em largar tudo. Não aguenta mais. Eu disse, Deus quer derramar unção através da sua vida. Mas para isso Ele tem que te esmagar. Como é que se extrai o azeite
das azeitonas. As azeitonas têm que ser esmagadas. Ele vai te esmagar para extrair o azeite. Você não pediu a Deus, essa irmã especificamente, você não pediu a Deus que você queria que ele te desse letras de música para você cantar? Pois bem, ele vai te dar, mas ele vai esmagar você para arrancar um som dessas músicas. E depois, você vai cantar aos quatro cantos do mundo e ser usada por Deus para ganhar almas para Jesus. Ela olhou para mim assim, porque fizeram um vídeo chamado, ela está em Pernambuco, eu em São Paulo. Mas é o mesmo Espírito que age. Ela olhou para mim assim, amém, pastor, eu recebo. E eu não vou parar mais. Eu não paro mais. Queridos, é uma palavra como essa que muitas vezes nós precisamos entregar. E tem gente que não está se permitindo usar por Deus para abençoar. Eu quero ser lembrado, o dia que o Senhor me recolher, eu não quero ser lembrado como um homem rico, eu não quero ser lembrado como um homem poderoso, nem como um homem bonito, nem como um homem famoso, nem como um homem poderoso. Eu quero ser lembrado como um homem que serviu a sua geração. Davi foi um homem que serviu a sua geração. Samuel também foi um homem que serviu a sua geração, o primeiro filho de Ana. Eu quero ser lembrado na terra como um homem que serviu a sua geração, que deixou um legado. E não como quem deixou bens para os herdeiros ficarem brigando, mas que deixou um legado para a sua geração, de bênção, de palavra, de graça. Esse é o meu grande pedido a Deus. Ser alguém que deixou uma história na sua geração da palavra de Deus. Porque é importante que o seu nome, que o meu nome, sejam conhecidos nos céus, reconhecidos na terra e temidos no inferno. Vou repetir. É importante que o meu nome, o seu nome, sejam conhecidos no céu. Aquele é meu servo. Seja reconhecido na terra, aquele é homem de Deus. E temido no inferno, aquele ali, Deus anda com ele. E é por isso que eu não paro. Prossigo para o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, até atingir a estatura do varão perfeito. Não paro. Existem duas maneiras de eu parar. Somente duas. Ou Deus me manda parar, ou Ele me recolhe. Do contrário, eu não paro. Porque eu creio que aquele que me chamou me capacita. Eu creio que aquele que me escolheu me leva adiante. Eu já tive muitas provas ao longo de 25 anos. Um pouco mais. Muitas provas. Não preciso de mais provas de que Deus está aqui. Prossigo pela fé. Estou esperando por diversas respostas. E se o Senhor disser, vai, eu vou. Se Ele disser, fica, eu fico. Se Ele disser, para, eu paro. Se Ele disser, levanta, eu levanto. Se Ele disser, senta e espera, eu sento e espero. Por enquanto o que Ele tem dito é, liga para fulano, eu ligo. Manda mensagem para Beltrano, eu mando. Ora com ciclano, eu oro. Entrega a palavra para aquele, eu entrego. Agora dobra o joelho por outro, eu dobro. Agora clama, eu clamo. Agora expulsa, eu expulso. Agora prega, eu prego. Que venha o teu reino. Que ele cresça e que eu diminua. Que seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Que de mim mesmo nada sou. Porém, a Bíblia me ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Eu exalto a Deus pela sua vida. Os pedidos de oração que vocês mandaram, por favor, WhatsApp. Porque agora, termina essa live, eu vou escrever os pedidos no caderno, salvar a live e preparar o clamor da meia-noite. Manda para mim os pedidos de oração, que eu vou anotar todos eles e nós vamos clamar daqui a pouquinho. Eu te espero daqui a pouco. Meia-noite tem clamor. Meia-noite tem intercessão.
Meia-noite tem palavra de fé para a glória de Deus. Daqui a pouquinho estarei aqui com vocês, novamente, na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Quem crê, eu tenho dito isso, quem crê, vive o milagre e dá testemunho das suas experiências, como a Roberta fez agora há pouco. Quem não crê, não vive o milagre, assiste o milagre do outro e depois conta as experiências que os outros viveram. Faça você a sua escolha. Deus te abençoe. Eu volto daqui a pouquinho, meia-noite, para clamarmos juntos e buscar a presença de Deus. Até já, meus irmãos. Deus abençoe.